Em algum lugar da China, uma avó ainda mora no mesmo apartamento de concreto que seus pais compraram em 1987. As paredes são originais. A estrutura é sólida. O prédio pode sobreviver aos seus netos. Nos Estados Unidos, um prédio tão antigo já poderia estar condenado demolido ou reconstruído. Décadas iguais, resultados completamente diferentes. A razão começa antes mesmo da fundação ser feita. Os Estados Unidos e a China constroem casas com materiais diferentes e essa escolha revela uma divisão muito mais profunda. A maioria das casas americanas é construída de madeira. As habitações urbanas na China são em sua grande maioria de concreto armado. Isso não é uma questão de estilo, é uma questão de estratégia. Dois países responderam à mesma pergunta de maneiras diferentes com o que uma casa deve ser construída para sobreviver. E a resposta dos Estados Unidos começou com a madeira. As paredes de madeira dos Estados Unidos. Imagine a fronteira americana na década de 1830. Você não está em uma cidade. Você está no meio do nada em algum lugar em Ohio, Indiana ou Missouri e precisa de uma casa. Não em 6 meses. Não em 6 semanas. Agora, o inverno está chegando. Sua família está com você e a floresta ao seu redor se estende até onde a vista alcança em todas as direções. Aquela floresta não era apenas paisagem, era uma solução. No século XIX, os Estados Unidos tinham mais madeira aproveitável por quilômetro quadrado do que quase qualquer outro lugar na Terra. A costa leste era essencialmente uma floresta contínua, e à medida que os colonizadores avançavam para o oeste, as árvores continuavam a surgir. Derrubá-las não era um fardo, era apenas limpar o terreno que você precisava cultivar de qualquer maneira. A madeira não só estava disponível, como estava por toda parte. Era gratuita e já estava no seu caminho. Mas a verdadeira revolução não foi a madeira em si, e sim o que alguém descobriu que podia ser feito com ela. Em 1833, surgiu em Chicago um método de construção chamado estrutura de balão. Antes disso, construir uma estrutura de madeira exigia artesãos qualificados, encaixes feitos à mão e meses de trabalho. A técnica de estrutura de balão mudou tudo. Ela utilizava peças finas e padronizadas de madeira de 5 centímetros por 10 centímetros unidas, com pregos baratos cortados à máquina, e permitia que um trabalhador sem experiência construísse a estrutura de uma casa em dias, não em meses. Dias. A barreira do conhecimento para construir uma casa caiu por terra quase da noite para o dia. Essa não foi apenas uma inovação na construção civil. Essa foi a tecnologia que construiu um continente. A expansão para o oeste exigia casas rapidamente, milhares delas, espalhadas por milhões de quilômetros quadrados de novo território. A estrutura de balão e sua sucessora, a estrutura de plataforma, proporcionaram exatamente isso. Cidades serrarias proliferaram por todo o país. As cadeias de suprimento de madeira se estenderam do noroeste do Pacífico até a costa do Golfo do México. Todo um ecossistema industrial se construiu em torno de um único material, um único método e uma única premissa, e rapidez e baixo custo eram o que os Estados Unidos mais precisavam. E é aqui que a coisa fica desconfortável. Essa suposição fazia todo o sentido em 1850. Não faz quase nenhum sentido em 2026. Mas quando alguém pensou em questioná-la, a máquina já era grande demais para ser parada. Os códigos de construção americanos foram elaborados com foco na madeira. Os sindicatos da construção civil treinaram gerações de trabalhadores exclusivamente em técnicas de estrutura de madeira. O lobby da indústria madeireira tornou-se uma das forças mais poderosas da história legislativa americana. A cadeia de suprimentos, a força de trabalho, o quadro regulatório, os sistemas de financiamento, tudo otimizado para a madeira em torno da madeira por causa da madeira. Mudar o material nunca foi apenas uma questão de optar por algo melhor. Significou desmantelar uma indústria que empregava milhões de pessoas e afetava todos os setores da economia. Então os Estados Unidos continuaram construindo com madeira. Não porque fosse a melhor solução, mas porque era a primeira solução. E a primeira resposta
se tornou a única que todos sabiam como implementar em larga escala. Mas enquanto os Estados Unidos se prendiam à madeira por inércia, algo acontecia do outro lado do mundo que prenderia a China ao concreto por algo muito mais poderoso do que a economia. Tudo ficou paralisado pela catástrofe. O terremoto que mudou tudo. São 3 horas e 42 minutos da manhã do dia 28 de julho de 1976. A cidade de Tangshan, na província de Hubei, na China, está completamente adormecida. É uma cidade industrial com minas de carvão siderúrgicas e moradias operárias aglomeradas. Cerca de 1 milhão de pessoas, a maioria dentro de casa, a maioria na cama. Às 3 horas e 42 minutos, o chão treme. Não se trata de deslocamentos nem de tremores, mas de movimentos. Um terremoto de magnitude 7,8, um dos eventos sísmicos mais poderosos do século XX, devasta a cidade em questão de segundos. E o que acontece a seguir não é um desastre da forma como a maioria das pessoas imagina. Não há tempo para correr, não há tempo para acordar, processar o que está acontecendo e chegar a uma porta. O tremor dura entre 14 e 16 segundos. Nesses 16 segundos, Tangshan deixou de existir. O número oficial de mortos é de 242 mil pessoas. Você ouviu direito. 242 mil seres humanos mortos em menos de 1 minuto. Algumas estimativas apontam que o número real ultrapassa 650 mil. Para se ter uma ideia da dimensão disso, é mais gente do que a população inteira de Boston morta da noite para o dia. Não por incêndio, não por enchente, não por arma, mas sim pelos prédios que desabaram sobre elas enquanto dormiam. E essa é a parte mais importante, a parte que mudou a China para sempre. O terremoto não matou aquelas pessoas. Foram os prédios. O Parque Habitacional de Tangshan, em 1976, era composto principalmente de tijolos e alvenaria sem reforço. Paredes erguidas sem aço, sem conexões projetadas, sem qualquer consideração pela força lateral, o tipo de força lateral gerada por um terremoto. Quando o solo se moveu horizontalmente, essas paredes não tinham nada para resistir. Elas não racharam nem inclinaram. Não houve um colapso parcial deixando sobreviventes em bolsas de ar. O prédio desabou completamente. Andar sobre andar em segundos, caindo sobre todos que estavam dentro. Isso não foi um desastre natural. Foi uma falha de engenharia em escala nacional. A resposta do governo chinês a Tangshan não foi luto e reconstrução, ou pelo menos não se limitou a isso. Foi um acerto de contas. Uma análise fria, dura e estrutural sobre por que tantos edifícios simplesmente deixaram de existir no momento em que a Terra tremeu. E a resposta que surgiu não foi complicada. Os edifícios não foram construídos para suportar o que o solo sob a China era capaz de fazer. A China está situada em um dos territórios sismicamente mais ativos da Terra. A placa tectônica indiana está se deslocando para o norte em direção à placa eurasiática a uma taxa de cerca de 5 centímetros por ano, e essa colisão vem acumulando pressão sobre o solo chinês há milhões de anos. Tangshan não foi um evento isolado, foi uma prévia, e o governo sabia disso. Então a China fez algo que quase nenhum país na história fez nessa escala, reescreveu sua história nacional. As normas de construção foram reformuladas desde a base, tornando o concreto armado obrigatório, não incentivado, não subsidiado obrigatório. A construção em concreto armado resistente a sismos tornou-se o mínimo legal para edifícios residenciais urbanos em todo o país.
nos sufacóis. As normas foram incorporadas ao Código Nacional de Construção, aplicadas em todos os níveis de governo, e nunca foram revogadas em quase 50 anos. Todos os prédios de apartamentos construídos em cidades chinesas após 1976 carregam em suas paredes a lição de engenharia de Tangshan. Quer as pessoas que moram lá saibam disso ou não, o concreto armado muda completamente a forma como uma estrutura reage a um terremoto. As barras de aço que atravessam o concreto conferem à parede resistência à tração, a capacidade de se curvar ligeiramente sem se quebrar. O concreto confere resistência à compressão, a capacidade de suportar peso enorme sem se deformar. Juntos, eles criam uma estrutura que não cede. Pode rachar, pode sofrer danos, mas não desaba sobre as pessoas que dormem dentro dela. A China não escolheu o concreto por ser uma tendência. A China escolheu o concreto porque 242 mil pessoas morreram em uma única noite dentro de prédios que não mereciam ser chamados de abrigo, e o país decidiu que isso jamais se repetiria. Mas é isso que torna este capítulo da história ainda mais impressionante. A China não se limitou a exigir um material mais seguro. Em seguida, construiu uma máquina industrial tão grande, tão dominante e tão eficiente em torno desse material que tornou o concreto mais barato para construir do que quase qualquer outro material. Os padrões de segurança e a realidade econômica se fundiram em uma só coisa, e o resultado foi um produto que o resto do mundo jamais conseguiu igualar. A China produz 57% do cimento mundial. Mais da metade de cada saco de cimento misturado em qualquer lugar do planeta é fabricado na China. E esse número representa apenas metade da história. A máquina industrial por trás do concreto. 57% do cimento mundial. Pense nesse número por um instante. Isso significa que se você pegasse todos os projetos de construção em andamento, agora todas as estradas sendo pavimentadas, todas as pontes sendo construídas, todos os apartamentos surgindo do chão em qualquer lugar do planeta, mais da metade do cimento que mantém tudo isso unido viria da China. Você ouviu direito. Um país, mais da metade do cimento mundial. E a China não está fazendo isso por acaso. Ela construiu esse domínio deliberadamente em uma escala que reestruturou a economia da construção de forma tão completa que o resto do mundo ainda está tentando acompanhar o que aconteceu. Mas o cimento é apenas parte da equação, porque o concreto não é apenas cimento. É cimento, água, agregado e aço. O aço é a estrutura interna de toda a construção de concreto armado. É a armadura que atravessa cada parede, cada coluna, cada laje de cada prédio de apartamentos chinês que existe hoje. E no setor siderúrgico, o domínio da China não é apenas expressivo, é quase incompreensível. A China produz mais aço do que os próximos 10 países juntos. Os Estados Unidos, a Índia, o Japão, a Rússia, a Coreia do Sul, a Alemanha, a Turquia, o Brasil, o Irã e a Ucrânia. Somando todos eles, cada tonelada de aço que produzem em um ano, a China ainda os supera sozinha. Na prática, isso significa algo com que a maioria das pessoas no Ocidente nunca precisou lidar. Em muitas cidades chinesas, construir uma estrutura de concreto armado não é a opção mais cara. É a opção mais barata. A cadeia de suprimentos é tão otimizada, a capacidade de produção tão vasta e a mão de obra tão especificamente treinada, que o custo por metro quadrado de construção em concreto na China é inferior ao custo da construção em estrutura de madeira no mesmo mercado. O material que os Estados Unidos usam na construção civil, por ser madeira a um preço acessível, na verdade, custaria mais caro na China do que o material usado na China. Isso não aconteceu por acaso. E é aqui que a história se torna mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. Após Tangshan, o governo chinês não apenas impôs o concreto, como o industrializou. As fábricas de cimento estatais cresceram a um tamanho que o mercado privado sozinho jamais teria financiado. As siderúrgicas foram construídas com prioridade nacional e não apenas por razões comerciais. Cidades inteiras no interior da China se transformaram em centros de manufatura de um único setor,
produzindo apenas as matérias-primas necessárias para a construção civil chinesa. O governo entendeu algo que as economias puramente orientadas pelo mercado muitas vezes não percebem. Se você quer que um material se torne padrão, precisa torná-lo economicamente inevitável e não apenas legalmente exigido. E então veio a pré-fabricação. A construção moderna na China não funciona da maneira que a maioria dos ocidentais imagina quando pensa em um prédio sendo erguido. Não se trata principalmente de trabalhadores no local misturando concreto manualmente e despejando-o em formas. Cada vez mais, são fábricas que trabalham na construção. Painéis de concreto padronizados para paredes lajes. Seções de escadas e colunas estruturais são fabricados em ambientes fabris controlados, moldados com precisão, curados em condições ideais, testados antes mesmo de saírem do edifício e, em seguida, enviados para os canteiros de obras, onde são içados e conectados. O resultado é uma construção mais rápida, consistente e econômica por unidade do que praticamente qualquer outro método construtivo em larga escala. A China está construindo o equivalente a Roma, a cidade inteira de Roma, em novas áreas construídas a cada semana, não a cada ano, mas a cada semana. Isso não é uma metáfora. Esse base é o resultado da divisão da produção da construção civil chinesa pela área total construída de Roma. E praticamente cada metro quadrado dessa área é de concreto. Mas é aqui que a história deixa de ser apenas industrial e se torna pessoal. Porque toda essa escala, todo esse domínio da indústria, todos esses painéis pré-fabricados e fábricas de cimento financiadas pelo Estado convergem para um único resultado para a família chinesa que compra um apartamento hoje em dia. Eles não estão apenas comprando um abrigo. Estão comprando uma estrutura cujo custo material é garantido pela base industrial da construção mais poderosa já reunida na história da humanidade. As paredes deles são baratas. Não porque se tenha economizado em materiais, mas porque o país por trás dessas paredes passou 50 anos desenvolvendo o material de construção residencial mais resistente do planeta e também o mais econômico. Agora compare isso com uma família americana que compra uma casa de estrutura de madeira no mesmo dia. As paredes também são baratas, mas essa economia funciona de forma diferente. A construção americana com estrutura de madeira mantém o custo inicial baixo, utilizando um material de montagem rápida, fácil de encontrar e simples de financiar. O que não acontece é que a madeira não mantém o custo baixo a longo prazo. A madeira exige manutenção ao contrário do concreto. A madeira é vulnerável ao fogo de maneiras que o concreto não é. A madeira é atacada por cupins, e os cupins causam $5 americanos em danos estruturais às casas americanas todos os anos. Isso não é um erro de arredondamento. Trata-se de um imposto nacional sobre um material de construção pago anualmente pelos proprietários de imóveis que, em sua maioria, não têm ideia de que ele virá. E a indústria de seguros sabe disso tudo. Os proprietários de imóveis americanos pagam por cobertura contra vento, incêndio, inundação e pragas. Em grande parte, porque a estrutura sob suas casas é feita de um material que não consegue resistir a nenhuma dessas forças por si só. O proprietário de um apartamento de concreto na China não está exposto aos mesmos riscos. O próprio material absorve o risco contra o qual o proprietário americano precisa comprar proteção. É aqui que a disparidade industrial deixa de ser uma estatística e se torna uma disparidade de riqueza. Porque a diferença entre o que cada família paga contra o que cada família está protegida e o que cada família de fato deixa para a próxima geração não é pequena. E essa lacuna é mais difícil de preencher do que qualquer guerra comercial jamais tentou resolver. A desigualdade de riqueza dentro dos muros. Eis um experimento mental que mudará a forma como você vê sua casa. 2 famílias no mesmo dia. Uma está comprando uma casa de madeira nos arredores de Phoenix, Arizona. 3 quartos, 2 banheiros, garagem e quintal. O sonho americano embalado e entregue em tábuas de 2x4 e drywall. A outra família está comprando um apartamento de concreto em Chengdu, na China. Tamanho semelhante. Preços semelhantes em relação à renda. Momento semelhante na vida. Casal jovem, talvez com um filho a caminho, o primeiro
bem significativo que já possuíram. No papel, ambas as famílias compraram uma casa. Na realidade, compraram duas coisas completamente diferentes. A família americana comprou um terreno. A família chinesa comprou uma construção. Isso não é uma metáfora. É assim que a economia realmente funciona. E depois que você vê, não consegue mais ignorar. No mercado imobiliário americano, o valor de um imóvel ao longo do tempo vem quase que inteiramente do terreno onde ele está construído. A estrutura construída naquele terreno, a armação de madeira às paredes de gesso, o telhado, os sistemas instalados nas paredes, deprecia-se a partir do dia em que a compra é concluída. Os avaliadores sabem disso. Os bancos sabem disso. A indústria de seguros construiu todo um modelo de precificação em torno disso. Sua casa de estrutura de madeira vale menos como estrutura a cada ano que você a possui. O que se valoriza é o terreno onde ela está construída. O apartamento de concreto da família chinesa funciona de forma diferente. O concreto não se deprecia da mesma forma que a madeira. Um edifício de concreto armado bem conservado com 40 anos de idade apresenta uma solidez estrutural que uma casa de madeira com a mesma idade simplesmente não possui. A estrutura do edifício, as paredes, as colunas, as lajes, não apodrece, não deforma, não sofre corrosão e não precisa ser substituída em um período que se encaixe na vida humana. A estrutura mantém sua função principal ao longo das gerações de uma forma que a madeira não consegue igualar. Mas é aqui que a coisa fica pessoal. Porque não se trata apenas de edifícios. Trata-se do que você está realmente transmitindo aos seus filhos. A família chinesa que compra hoje aquele apartamento em Chengdu está adquirindo algo que seus netos poderão habitar. O patrimônio é transferido mantendo sua função essencial intacta. As paredes onde seus bisnetos viverão serão as mesmas pelas quais eles estão pagando agora. Isso não é sentimentalismo. É engenharia estrutural expressa como transferência de riqueza entre gerações. A família americana que compra aquela casa em Phoenix, no mesmo dia, está comprando algo que seus filhos provavelmente demolirão. Não porque queiram, mas porque após 60 ou 70 anos, uma estrutura de madeira se degrada a tal ponto que reconstruir é mais econômico do que restaurar. O terreno passa para a próxima geração. O prédio não. O que parecia um investimento era, em termos estruturais, sempre mais próximo de um aluguel de longo prazo, onde você pagava a hipoteca, absorvia a manutenção, arcava com o seguro e então entregava à próxima geração um terreno e um problema de demolição. E a manutenção por si só é uma história que ninguém te conta quando você assina os documentos de compra. Casas com estrutura de madeira exigem intervenção constante para se manterem habitáveis. O telhado precisa ser trocado a cada 20 ou 30 anos. A pintura externa precisa ser refeita periodicamente. A estrutura é vulnerável à infiltração de umidade, o que leva ao surgimento de mofo, apodrecimento e comprometimento estrutural se o problema não for detectado precocemente. E, além disso, há os cupins. Os cupins causam 5 bilhões de dólares americanos em danos estruturais a residências americanas todos os anos. Um número tão consistente que a indústria de controle de pragas construiu um modelo de negócios multibilionário permanente baseado na inevitabilidade desse fenômeno. Cupins não comem concreto, nunca comeram e nunca comerão. Esses 5 bilhões de dólares são um imposto que existe inteiramente por causa da escolha material feita em 1833 e que nunca foi seriamente reconsiderada. Em seguida, veio a parte mais devastadora dessa comparação, a conta do seguro. Os proprietários de casas nos Estados Unidos contratam seguro contra ventos fortes, porque as paredes de estrutura de madeira não resistem a ventos com força de furacão. Contratam seguro contra incêndio, porque a madeira inflama e propaga chamas de maneiras que o concreto simplesmente não consegue. Contratam seguro contra inundações, porque a madeira absorve água e sofre danos estruturais quando saturada. Cada um desses prêmios é, em termos financeiros, a avaliação honesta do mercado sobre o que seu material de construção
não consegue suportar por si só. O proprietário de um apartamento de concreto na China não está sujeito à mesma exposição. O próprio material lida com ameaças contra as quais o proprietário americano precisa comprar proteção todos os anos enquanto for dono do imóvel. Ao somar os custos de manutenção, os prêmios de seguro, os contratos de controle de pragas e a eventual depreciação estrutural ao longo de uma hipoteca de 30 anos, a casa de madeira americana, que antes era acessível, começa a parecer significativamente menos acessível do que o preço sugerido. Mas eis o que torna essa história mais complexa do que uma simples vitória do concreto. Porque a China construiu a maior parte das estruturas residenciais permanentes do mundo moderno, e mesmo assim encontrou maneiras de torná-las financeiramente inúteis. Quando o concreto não é suficiente, a China construiu as estruturas residenciais mais duráveis do mundo moderno, e mesmo assim quase levou todo o sistema ao colapso, não porque os prédios falharam, mas por causa das finanças. Você já ouviu falar da Evergrande? Caso ainda não tenha feito isso aqui, está o que você precisa saber. A Evergrande foi a maior incorporadora imobiliária da história da China, uma empresa que construiu centenas de milhares de apartamentos de concreto em dezenas de cidades chinesas, arrecadou depósitos de compradores e alavancou esse dinheiro para construir cada vez mais, até acumular uma dívida de mais de 300 bilhões de dólares. Quando desabou, desencadeou a maior crise imobiliária da história moderna da China. Compradores que já haviam pago integralmente ficaram à espera de apartamentos que jamais seriam concluídos. Cidades inteiras ficaram com torres inacabadas, erguidas e vazias na paisagem urbana. Mas eis o detalhe que impressiona: os edifícios que a Evergrande concluiu. Os edifícios finalizados, os que têm famílias morando dentro, são estruturalmente sólidos. O concreto é de verdade. As barras de reforço estão nas paredes. A resistência sísmica está incorporada. A estrutura financeira em torno desses edifícios entrou em colapso total, mas os próprios edifícios ainda estão de pé, ainda funcionam, ainda fazem exatamente o que o concreto armado deve fazer. Evergrande provou que a permanência do concreto não garante estabilidade financeira. Provou que você pode construir com o material certo dentro de um sistema econômico errado e ainda assim devastar as pessoas que confiaram em você. E depois há as cidades fantasmas Orduz, Chang'an, Shandong. A China construiu cidades inteiras de concreto armado, milhões de metros quadrados de habitações estruturalmente permanentes, resistentes a terremotos e ao fogo, e as ocupou praticamente sem ninguém. Os prédios não estão desmoronando, não são perigosos. São perfeitamente projetados, meticulosamente construídos e quase completamente vazios. É possível construir casas indestrutíveis nas quais ninguém queira morar. A permanência do material não implica a permanência do valor. A China aprendeu isso da maneira mais difícil, em uma escala que nenhum outro país jamais tentou. Essas complicações são reais. Elas importam. Merecem ser ditas em voz alta. Mas eis o que elas não mudam. Elas não alteram o que acontece quando o solo se move com magnitude 7,8. Às 7 horas da manhã, e cada pessoa dentro de cada prédio descobre em 16 segundos exatamente para o que suas paredes foram construídas. Isso não muda o fato de que 242 mil pessoas morreram em Tangshan não por causa de um terremoto, mas por causa de um material. Isso não muda os $5 que os americanos pagam todos os anos a insetos que nunca sequer tocaram uma parede de concreto. Eles não alteram os cálculos sobre o que uma casa de estrutura de madeira realmente transmite para a próxima geração em comparação com um apartamento de concreto. Os Estados Unidos constroem casas projetadas para serem substituídas em uma única geração e chamam isso de acessível. A China constrói casas projetadas para durar mais que seus compradores e chama isso de padrão mínimo. Na próxima vez que você entrar em casa, passe a mão pela parede. Sinta do que ela é feita. Pergunte-se para que ela foi realmente construída, não para o que você espera que ela resista, não para o que dizia o anúncio, mas sim para o que o material sob aquela tinta e gesso foi projetado para suportar no dia em que alguém decidiu construí-la daquela maneira. Essa resposta diz tudo.